Promessas que ainda vão se cumprir na sua vida. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Meus amados, eu quero iniciar esta reflexão declarando, profetizando, determinando em nome de Jesus que as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Mas é necessário nós entendermos algumas coisas. Porque alguns, na minha condição de pastor, vejo que chegam até a mim e questionam dizendo: pastor, o porquê que as promessas, mesmo sendo de Deus, eu recebi, pastor, promessas, e eu sei que elas são de Deus, porque estão firmadas, confirmadas na palavra. E você há de convir comigo que a palavra de Deus, irmão, ela é infalível. Se nós observarmos que a luz do Espírito nos direcionou a alguma promessa e que aquela promessa se refere a nós, aos filhos de Deus, e tomarmos posse de todo o nosso coração, elas vão se cumprir. Amém? Mas o porquê que em alguns casos estas promessas não se cumprem? Meu Deus! Por quê? Pastor, a promessa não é de Deus? Deus porventura mente? Não. Ele é verdadeiro. Por quê? Já que o Senhor disse no início do vídeo que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, eu creio, pastor, mas o porquê que ainda não se cumpriram? E o porquê que na vida de alguns a pessoa morre e a promessa não se cumpre? Meu Deus, isso é forte, hein, irmão? Isso é forte, minha irmã. Amados, escute o que eu vou te dizer. E esta palavra vai iluminar a sua vida, a sua alma, vai despertar a sua fé, para que você possa então fazer uma autoanálise. Escute aqui. Olha o que está escrito em João, capítulo de número 15, verso de número 7. Se vós estiverdes em mim, escute, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que você quiser e será feito. Meu Deus. Lá existe uma palavrinha dizendo assim, ó, tudo, não está dizendo 50%, 20%, não, tudo o que você pedir lhe será feito. Ah, não, pastor, não. Não é possível. E por que tá dizendo que tudo que eu pedi vai, é tudo. Lá Deus ele falou, ele cumpre, irmão. Mas só que eu quero que você aprenda uma coisa que é muito importante. Existem promessas que são condicionais. Pastor, o que significa isso? Elas estão atreladas a uma condição. Ah, entendi agora. Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para curar. Está lá em Isaías 61. E o Senhor me ungiu para pregar, dar vista ao cego, abertura de prisão aos presos, livrar os oprimidos. Irmãos, isso é incondicional. Jesus chegou curando todo mundo sem perguntar nada para ninguém.
Quer saber de conversa nenhuma não. Ele vinha um, ele punha a mão, curava. Punha a mão no outro, restaurava. Multiplicava pão, multiplicava peixe. Não interessa quem ia comer. Jesus era tremendo, irmão, no seu ministério terreno e é até hoje, porque ele está vivo. Mas deixa eu explicar para você. Teve uma vez que ele se aproximou de um rapaz que estava na beira de um tanque. Não. Na verdade, um rapaz que estava paralítico. Mas este desceu por quatro amigos, desceram ele no meio ali da casa. Então, Jesus olhou para aquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Olha. Peraí, já entrou uma condição aí no meio. Por que Jesus não olhou primeiro como ele fazia com todos aqueles que ele já havia curado? Ele perguntou nada, já chegou curando. Por que para esse homem ele não disse imediatamente, ele disse levanta e anda? Não, primeiro ele olhou para aquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Alguma coisa precisava ser tratada ali. Entendeu que havia uma condição? Nesse versículo que nós acabamos de ler, que é João 15:7, olha só as condições que Jesus impõe logo no começo do versículo. Assim como ele olhou para aquele paralítico e disse, primeiro ele disse, perdoados estão os teus pecados. Quer dizer, eu só te curo depois que eu te perdoar. Porque tem coisa aí dentro de você que você sabe que você precisa ser perdoado. E provavelmente o motivo daquela doença era diretamente, no sentido literal, causada por algum tipo de situação. Deixa eu explicar para você. Existem pessoas, um exemplo, existem pessoas que elas guardam uma mágoa. Presta atenção, estou guardando uma mágoa. Você sabia que algumas pessoas, elas desenvolvem o câncer por causa de sentimentos guardados? Você sabia disso? Mágoas, rancores. A pessoa ela é pesada de coração, não consegue liberar perdão. Aí desenvolve doenças, pressão alta, síndrome do pânico. Aí Jesus chegou naquele homem e disse assim, eu quero primeiro curar por dentro, filho. Você está doente por dentro. Eu preciso te perdoar. Perdoados estão os teus pecados. Arranca isso que está dentro de você. Primeiro, se livra desse peso, porque você mesmo está se sentindo culpado por causa disso. Houve um tratamento com aquele homem, irmão. Houve uma condição para depois Jesus curar. Aí depois que ele recebeu essa palavra, aí Jesus, olhando para os fariseus e escribas que estavam ao redor, ele disse, vocês estão indagando aí o porquê que eu disse para este homem, perdoados estão os teus pecados? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Olhou para o homem e disse, para que vocês saibam, para que todos aqui saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele disse, levanta-te e anda. Olha aí, tá vendo? O homem levantou e andou, pegou sua cama e picou a mula. É desse jeito. Mas primeiro houve uma condição, ele teve que tratar. Você está entendendo que existem situações? Pastor, por que a promessa não se cumpriu ainda na minha vida? Você já perguntou para o Senhor Jesus se a tua promessa está atrelada a uma condição que talvez você não esteja obedecendo? Será?
Hã? Porque de repente é isso. Olha só. Vamos lá então de novo para João 15:7. Olha lá. Se vós estiverdes em mim. Olha aí a condição. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Viu aí? São duas condições. Amados, minhas irmãs, escute. Existem pessoas que elas é um pé dentro, um pé fora. Um pé dentro, um pé fora na fé. Uma hora tem fé, outra hora não tem. Uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou. Uma hora eu tô firme, outra hora eu não tô. Sabe? Eu não estou dizendo que é o seu caso que está me ouvindo agora, mas nós temos que entender se eu estou verdadeiramente em Cristo. Porque essa é a condição desse versículo. Se vós estiverdes em mim, será que eu estou verdadeiramente em Cristo? Porque tem gente que quer que as promessas do Senhor, algumas delas, se cumpram sem eu estar nele. Como é que vai se cumprir a promessa dele se eu não estou nele? Eu não estou firmado nele. Eu uma hora acredito, mas outra hora eu não acredito nele. Eu não estou nem aí para as palavras dele, que é logo a segunda condição. A próxima condição é: se vós estiverdes em mim, amém é a primeira. E as minhas palavras estiverdes em vós. Tem um monte de gente que toma decisão sem consultar as escrituras, irmão. Aí só vive quebrando a cara mesmo, não tem jeito não. Vive quebrando a cara. Porque a condição é essa. Primeiro, eu preciso te conhecer, filha. Filho, eu preciso estar em você, você em mim. Naquele grande dia, a Bíblia diz assim que alguns vão dizer: Senhor, eu fiz alguns milagres em teu nome. Aí Jesus vai dizer: eu não te conheço, não. Eu nunca vos conheci. Que coisa doida, né, irmão? Existem pessoas que até conquistam algumas coisas, mas fora de Jesus. Isso é muito sério. Porque Jesus fala no versículo que é tudo, não é só algumas coisas. Não é só em algumas áreas que eu tenho que ser feliz. Não é só em alguns departamentos da minha vida que eu tenho que ter plenitude. Não. Jesus disse tudo o que você pedir eu te dou. Mas para isso, para que todas as áreas da sua vida estejam abençoadas com plenitude do Espírito Santo, é necessário que você esteja em mim. Que toda a sua vida esteja em mim. E que as minhas palavras também estejam em vós. Amado, você há de convir comigo, se você está em Jesus e as palavras dele estão em você, você não vai pedir nada que não esteja em conformidade com a palavra dele, certo? Por isso que tudo que você pedir, ele vai te dar. Eu até brinquei uma vez pregando essa palavra na igreja. Eu brinquei dizendo assim: tem de repente uma moça querendo casar, aí ela olha ali para um rapaz e diz: Senhor, olha lá, Senhor, a barriga de tanquinho dele. Senhor, eu quero ele para mim. Olha, Senhor, aquele rapaz ali tem os olhos verdes, cabelos bonitos. Olha que gatão. Que gatão, né? Entendi. Só que você já foi lá ver como é que ele trata a mãe, como é que ele trata o pai? Porque está escrito. Está escrito, moça. Ei, se é alguma moça que está ouvindo agora, está escrito que o filho que não honra pai e não honra mãe, ele não vai viver muito tempo na terra, não. E se ele não honra o pai e não honra a mãe, ele vai honrar você?
O mesmo serve para a moça também. Você, rapaz, que está me escutando agora. Nossa, pastor, que menina linda. Ah, muito linda, né? É lindona. Tá. Será que ela é linda por fora e linda por dentro? Vai lá ver como ela trata os pais. Vê se ela vive de acordo com as escrituras. Em alguns casos, a pessoa, irmão, tem mulher e tem homem que diz: eu quero, pastor, aquela fulana. É mesmo? E aí? Mas aquela fulana já é comprometida. Como é que é o negócio? Ô pastor, ora aí. Oxe, ora. Mas que diabo de oração que é essa? Irmão, Jesus não vai destruir uma família para construir outra. Isso não existe. E a Bíblia diz que nós não temos que... Ó, tá vendo que tudo tem que estar atrelado à palavra? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ô infeliz. Tá entendendo que tudo tem que estar atrelado à palavra? Por quê? Porque tudo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, você vai poder pedir o que você quiser. E aí sim será feito. Meu Deus. Entendeu agora o porquê que tem algumas promessas que ainda não se cumpriram? Porque elas são condicionais. Existem aquelas que não têm, são incondicionais. Jesus chega e faz e pronto. Jesus é lindo. Não está atrelada a nenhum tipo de condição. Mas existem aquelas que estão atreladas às condições que o Senhor impõe. E uma delas é: esteja nele. E que as palavras dele estejam em você. Aí tudo que você pedir, que estiver como promessa na palavra, vai se cumprir na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, hoje, como ministro da Tua palavra, eu quero profetizar sobre a vida deste que me ouve agora. Estou, ó Deus, em nome de Jesus, impulsionado pelo Teu Espírito, para dizer a esta vida, em nome de Jesus receba. Já estenda as mãos, porque o Deus de Israel fará se cumprir todas as suas promessas que Ele tem feito em sua vida. Todas elas, em nome de Jesus, se cumprirão. Todas elas você poderá contar testemunho, mas nunca se esqueça. Esteja enquadrado dentro do querer do nosso Deus. Pai querido, que esta vida possa viver o sobrenatural do Senhor e que ela possa também viver o que ela já espera há muito tempo. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.